A Clauzinha entrou. A Clau entrou. Oi, Clauzinha, já te chamei aí, Clau. É só dar um ok. Lindona! Oi, Tudo bom? Tá me tudo bom? ouvindo? Tô te ouvindo super bem. Tá, e o Vander, a Janice que entraram aí, queridos, dão um ok se o som tá bom. Se vocês estão me ouvindo e estão ouvindo a Clau, por favor, Tintim, deem um ok. Oh, beleza! tô com Dionísio. Dionísio, esse esse é branquinho? O Deus Dionísio. Sim, o Deus Dionísio tomando cerveja hoje. Será que pode? Achei que era vinho. Tá ótimo, tá ótimo. Ó, nosso som tá bom. E É esse é o teu novo sábado. escritório? Teu novo ateliê? Sim, olha lá. Ai, que chique! Um pedacinho dele. Que legal, que legal. Mas Tu me essa ouve primeira bem, Ju? live, Tu me hã? ouve bem? Eu te ouço bem. O pessoal acho que tá ouvindo também. Oi, Eu, Rita! eu tava era morrendo de saudade de ti, guria. Ah, eu também. Tô com saudade da Ah, vida real. que loucura que tá isso, né? Nossa, Não me mãe. fala. Tô bem louca. Ainda bem que o apartamento aumentou de tamanho, né? Deixa eu falar com a produção. Produção, puxa o bagulho da internet aqui pra perto. Tá no máximo a internet, então vamos orar. Então tá. Então, o que eu Então, tô fazendo? Eu tô quarentenando de verdade, presa desde março em casa e respeitando bastante, com bastante medo por mim e pelas pessoas. Aqui tá dizendo a Clau trava. Parou de travar ou não? Tá bom? pode falar. Pode falar. De vez em quando tu dá uma trancadinha, mas depois destranca. Tá. E eu estou cursando o doutorado remoto, né, lá na UFPEL, Educação, Sim. e, e tá parando direto a internet. Tá cortando muito a internet. Eu acho que eu vou lá pro lado do... Oi, voltei. E agora, para o pessoal que está assistindo, tá tudo bem? Estão Ai, vendo a deixa... Clau? Eu vou botar uma boneca feia aqui para alegrar o ambiente. Estão ouvindo a Clau? Vander, que estava sem a Clau, está ouvindo? Oi, Wander, tá me ouvindo? Tem alguém aí? Ó, a Voltou. Rita disse que sim. Então Caramba, vamos continuar. agora eu não sei mais nem onde eu parei. Tu tava começando de falar da tua pesquisa e daí falou do Caetano, da Eu tinha live que ele falado, fez. eu tinha falado do Caetano. Rita, tu ouviu eu falar do Caetano? A Rita tá aí. Sim. Acho que de repente a gente começa de novo a falar do Caetano. Tá. Então, eu tinha falado, inclusive tinha citado a Rita, que é minha colega de doutorado, minha amigona, que a Rita não ouviu, ó. Eu tinha falado, Rita, sobre superação na arte e tal, e tinha comentado que os amigos que assistiram ontem a live do Caetano, que durante aquela live do Caetano a gente pôde ter a dimensão do que é o poder da arte, que durante aqueles minutos que a gente estava ali, a gente conseguiu sair do contexto que a Tá gente estava. aí. Então, é uma prova dentre tantas que a gente tem de que a gente está, a arte nos transporta de fato e nos ajuda na superação dessas questões, né? E aí depois Sim. eu comecei a falar da pesquisa, já não sei mais quem ouviu, quem não ouviu, mas eu ia falar da minha pesquisa de doutorado, que é a respeito das bonecas feias, que foi a pesquisa de mestrado. Agora tá triste difícil que eu estou segurando o celular enquanto eu falo. Mas quando eu era criança, eu tinha uma boneca, uma bruxinha de pano, que era a minha boneca favorita.
E ela, eu chamava ela de bruxinha, e ela era toda remendada, de paninho. Caía bracinho, eu costurava de novo. Eu, criança, caía a cabeça, eu costurava de novo. Era a minha boneca favorita. E essa boneca, em 2004, eu escrevi uma canção junto com o meu colega Beto Chedid, com quem a gente tinha uma banda. Eu escrevi uma canção que se chamava Bruxinha, que falava dessa bonequinha de pano, que falava: Bruxinha era feliz na casinha de boneca, mas a Barbie era loira e tinha sapato e bolsa. Então, esse era um pedaço da canção que falava dessa bonequinha de pano que foi trocada por uma Barbie, literalmente, porque quando eu ganhei a bonequinha, a Barbie, a bonequinha de pano essa sumiu, foi defenestrada, Desapareceu. Desapareceu, desapareceu. né? É. Então eu fiquei com isso guardado muito tempo. Lá em 2015 foi aparecer, porque eu já colecionava brinquedos, eu tenho muito essa ligação com o lúdico, dei aula para criança durante muito tempo, acredito que isso esteja muito influenciado, porque o meu desenho é muito influenciado por desenhos de criança, assim, eu ilustro, e o meu desenho é parecido com as bonecas feias, eu botei uma aqui para vocês verem. E lá em 2015, então, falando em superação, em 2015 eu torci o pé e rompi os ligamentos e fiquei presa na cama, não conseguia trabalhar, não conseguia me mover, uma pseudo-quarentena, e aí não conseguia chegar até a minha mesa de trabalho. Então eu pegava todo o meu material e colocava na cama. E nessa eu peguei um dia um pedaço de pano e desenhei um boneco no pano. E recortei e comecei a fuçar naquele boneco e fiz um boneco que ficou horroroso. E eu olhei para esse boneco e falei comigo mesma, né? Nossa, que boneca feia. E ali eu comecei a pensar a respeito disso, porque quando a gente ensina desenho, em aula de desenho, tanto para criança quanto para adulto, a gente fala dessa coisa do desenho, de respeitar o próprio traço, do quanto o desenho não é foto, do quanto a gente não tem que cobrar uma perfeição de um desenho, porque o desenho perdeu essa responsabilidade de ser perfeito a partir do momento da invenção da fotografia. O desenho não precisa ser representação, o desenho passa a ser expressão. Então, quando eu olhei para essa boneca e eu mesma critiquei, eu pensei comigo, não, mas espera aí, né? Eu tô indo contra tudo que eu sempre falei na aula, né? E aí eu comecei a fazer mais, e bonecas e mais. E aí naquele ano, era 2015, naquele ano eu escrevi sobre isso e acabei submetendo o projeto ao mestrado e entrei no mestrado com a proposta de pesquisar essa minha poética, né? Mestrado de artes visuais, de arte contemporânea. Então eu tive que o mestrado em arte contemporânea tu pesquisa a própria poética. Então eu passei lá 2 anos pesquisando de onde vieram as bonecas feias e toda essa questão do belo e do feio. Então, apoiado em, por exemplo, Humberto Eco, que fala muito disso, do belo e do feio. Tem 2 livros dele incríveis que eu indico para quem queira pesquisar, que é A História da Beleza, A História da Feiura. E o Humberto Eco fala que a feiura é, inclusive, muito mais interessante e importante do que a beleza, porque a beleza é muito fácil de ver, né? E a feiura, ela é mais complexa, né? E, de fato, quando tu começa a pesquisar, tu acaba descobrindo o quanto nós somos doutrinados a achar as coisas belas e feias, né? E, enfim, de lá para cá, depois terminei o mestrado e submeti o projeto de doutorado, porque aí durante o mestrado eu comecei a fazer as oficinas de bonecas feias para poder ver outras pessoas fazendo e compreender a minha própria poética. Então eu dava aulas sobre as bonecas feias, uma aula que tu já foste minha aluna, e as pessoas produziam as próprias bonecas feias e conheciam a pesquisa, e eu apresentava então toda a minha bibliografia, era muito legal. Só que aí durante o mestrado eu percebi que essa ação da oficina, ela era mais importante do que o próprio fazer, que eu tinha de fazer a minha boneca, ver as pessoas fazendo, aquela ação de promover aquilo, aqueles encontros, eram o que se chama em arte de ação artística, que aí tem embasamentos teóricos que para a gente que não vem ao caso entrar tão profundamente, mas era uma ação artística, era um objeto artístico muito mais potente do que eu lá sozinha no ateliê. E aí esse assunto das oficinas de bonecas feias é a minha pesquisa de Então, doutorado.
Então, na Agora, verdade, eu sou um objeto da tua pesquisa hoje. não. Não, é uma parceria de ação artística. Ah, Não, não é objeto. É, até hoje é uma coisa assim que me apaixona esse assunto, porque de fato ver as pessoas fazendo e acompanhar isso e dividir, tu já teve em aula junto assim, é muito potente, né? Então é uma experiência muito rica, muito prazerosa e muito é muito interessante observar o poder da educação e da arte e até da superação, né? Quando a sim, gente sim. observa isso, porque aí eu escuto muito assim das pessoas, mas elas não são feias. Aí eu digo, então, elas não são feias, né? E assim, muita coisa não é feia e a gente tá doutrinado a achar feia, né? O que é Então, feio e é bonito é muito relativo, né? é E totalmente. o que se vê nessas oficinas e nessas discussões que tu terminaste propiciando é de que atrás dessa feiura, né, entre aspas, dessa imperfeição, dessa coisa que brota como ato, né, como ação artística, ela vem com muito mais verdade, com muito mais transparência do que aquelas coisas que são mais polidas, mais meticulosamente resolvidas, assim, né? Então, a verdade está muito por trás disso. Sim, E interessante, depois que tu produz um boneco feio, que é o que a gente terminava fazendo na oficina, a gente passa a olhar todas as coisas com outros olhos, né? Porque claro, essa coisa da feiura é um padrão mesmo, né? Que a em sociedade tudo, impõe. E em não tudo. existe beleza perfeita. E quem busca isso cai num outro passo falso, assim, que isso é infinito, não vai haver essa perfeição nunca. Então, a Exatamente. pessoa vai ser eternamente insatisfeita. É exatamente a minha produção. Vou mostrar para vocês. Olha o que ele trouxe. Um pau de selfie amarrado num cavalete, tá? Olha Ó, só. para vocês verem como a beleza da produção. Eu vou colocar aqui que tá cansando meu braço. Ele tem um alto índice de viração própria, viu? Isso aí é um dom. É verdade. Alto IVP. O que tu tá falando ficou perfeito, muito obrigada. Me salvou, já tava tendo tendinite aqui. Não, essa questão, tá caindo o cavalete aqui, gente, peraí. Essa questão de a gente abrir o olhar a partir de tu ampliar essa forma de ver o que é feio e o que é bonito, é o que é mais interessante de observar nas oficinas, que as pessoas entram pensando de um jeito e saem pensando de outro, assim. E eu tive muitos resultados, assim, muitas pessoas vêm falar as coisas, tu te lembra, porque tu acompanhaste a oficina, do tipo, nunca vou me esquecer uma moça, uma colega, que foi minha colega de infância, que fez minha oficina lá em Torres, e ela é psicóloga, e ela veio no outro dia da oficina, ela postou no Facebook umas fotos de um bolinho de chuva todo deformado. Sabe quando o bolinho de chuva deforma? Eu já deformei muito bolinho de chuva. E ela dizia assim no post dela: Clau Paranhos, obrigada. Agora eu consigo ver os meus bolinhos de outra forma. Eu consigo achar bonitos os meus bolinhos. Aquilo eu estava ainda no mestrado, foi o que começou a me despertar, assim, nossa, que força disso, assim. E é Uhum. isso, é abrir, é tirar, como diz o Rubem Alves, tirar os olhos da caixinha de ferramentas e botar os olhos na poesia, né? Observar o mundo com olhos de criança, observar a beleza das coisas como se estivesse vendo pela primeira vez, né? Então, as bonecas feias acabam ajudando, né? Não são a única forma, longe disso, mas a arte ajuda, né? Aí que tá. É. A arte Uma outra coisa agora falando também do bolinho de chuva, é que vem à memória assim que
a gente passa também, depois desse novo treinamento do olhar, né? Do olhar e do sentir, a gente passa a ver, de repente, num bolinho, um boneco, numa batata que nasceu defeituosa, uma cara, numa flor sei lá, qualquer coisa da natureza que daqui a pouco Sim, não é aquela forma perfeita que era para ser, ela passa a se aproximar de outra coisa. Então, a gente começa a ver um olhar assim muito mais multiplicado, né? sim, E isso tudo está a beleza de tudo que foi criado, né? De sim, todas as coisas. Então, se a gente for ver que o ser humano é a imagem e semelhança de Deus, né? Ah, essa imagem e semelhança não importa se ela tem um olho bonito, um olho azul, uma boca carnuda, um cabelo liso, sabe? A beleza está nos detalhes e naquilo que está por dentro, porque a perfeição está lá dentro, né? Então, à medida que essas sim. coisas começam a sair para fora e saem desse jeito e nascem desse jeito, e a gente consegue olhar com esse olhar mais Generoso. amoroso, generoso, amoroso para as coisas, o mundo passa a ter um outro jeito, né? Uma outra forma. E Sim, a gente passa a ver coisas muito legais, assim. E passa a desconstruir muito preconceito, muito. muita dificuldade, muita coisa distorcida que vem justamente dessa doutrinação, né? Principalmente a mídia, né? Faz muito isso, assim, de manipular as imagens e as cenas perfeitas, né? O que não está A dentro nossa, daquele padrão é infeliz. a nossa sociedade atual, eu só vou perguntar se estão me ouvindo, porque aqui ficou tudo preto e voltou. O pessoal que está Aí, assistindo está me eu ouvindo, tô só dá ouvindo. um ok, assim. Caiu tudo de novo. É, eu acho que talvez tu tenhas que entrar de novo. Ficou sem som aqui, Cláudio. Oi, tá ouvindo agora? Agora sim, agora sim. A internet está caindo toda hora aqui. A internet tem ficado muito ruim, né? Porque ela está sendo muito exigida nesses dias aí. Sim, E eu noto, assim, cada vez menos qualidade. A gente contrata internets cada vez mais poderosas e tem cada vez menos exatamente. serviços Sim. Bom, eu vou sendo falar entregue. rapidão, então, antes que caia a internet. Vou falar que a sociedade atualmente a sociedade está toda virada para esse lado da perfeição, para a sociedade do espetáculo, que o Guy Debord fala, e eu pesquisei o Guy Debord, eu recomendo quem quiser ler, deve ter PDF aos montes na internet. A sociedade do espetáculo é o que a gente está vivendo agora. A gente vê que as pessoas já não são mais pessoas, né? Então tudo tem que ser maravilhoso, tudo tem que ser incrível, tudo tem que ser bonito. Eu estou olhando aqui a primeira vez que eu participo de uma live, é histórica. Eu estou vendo aqui que tem um íconezinho que tem filtro. Então, se eu quisesse, eu tava linda, maquiada na live, assim. Tipo, A gente, a gente pode até, a gente pode até botar algum filtro aí para ver como a gente fica mais bonita. é um simulacro. Eu só não vou botar um filtro palhaço, porque aí não vão levar a sério o que eu estou falando. Mas eu tenho uma tendência muito séria a botar um filtro palhaço. Assim. Sim, eu sei disso. Como é que é a Carrie May? A Carrie Hã? May. A Carrie May, para quem não me conhece, é a minha consultora de feiura, a minha personagem consultora de feiura é a Carrie May, que eu uso para falar das bonecas feias, né? Então ela tem um cabelo loiro, assim, é toda maquiada, com cílios postiços, toda gata, assim. E ela é baseada num personagem. Exageradamente gata, né? Sim, é Ela gata ultrapassa o limite. no sentido clichê da palavra gata, se é que me entendem. Mas a Carrie May é consultora de feiura, que é uma brincadeira com aquela marca, né? Com um nome parecido. Não vou fazer publi aqui, né? Mas é a Carrie May. Eu uso ela nas... E uma outra coisa que seria interessante de falar, assim, Ju, é que quando as pessoas
pensam nas bonecas feias e pensam nessa questão de desmontar a beleza. E tem a Carrie Mae, que eu apareço quando eu uso a personagem, ela tá sempre super maquiada e agora eu tiro essa maquiagem. Então eu vou um pouco, coloco em questão essas coisas da beleza estética clichê da contemporaneidade. E aí as pessoas podem pensar, ai, mas então não posso, sei lá, pintar cabelo, me maquiar, não é nada disso, não é nada disso. Eu sou super vaidosa, adoro me maquiar. Agora na quarentena eu me maquio assim para ficar em casa, tá? Tô altamente Sim. performática, porque eu acho divertido, porque eu me olho no espelho maquiada e curto e dou risada. E a gente tá a dois aqui, ele também curte dar risada, então assim, tu te maquiar para te achar bonito, do teu jeito, é bem diferente de tu começar a enlouquecer porque tem que ser de um jeito, porque tem que ter o Os cabelo, outros, né? tem que ter Os outros chapinha, dizerem. porque ai, meu cabelo é crespo, não posso ter cabelo crespo, ou meu cabelo ele não é dessa cor, né? Eu pinto, mas eu pinto porque eu gosto, não é porque é um padrão, né? Então, as bonecas feias, eu questiono as questões de padronização, não de se cuidar e de se gostar, é bem diferente, são duas coisas bem diferentes. Sim. Então, eu acho que tu tenha que olhar no espelho e ver quem tu é e achar a tua beleza, porque todos são belos à sua maneira, assim. E hoje se sabe se vê, no próprio Instagram tem mulheres lindas, diferentes, gorda, magra, negra, branca, de todas as formas, lindas, fazendo alto sucesso da sua maneira. Então, tem uma abertura pequena para uma diversidade que eu não sei até onde ela não vira modinha, porque aí as marcas, algumas marcas já aderem, já vendem isso como sua verdade, não é bem isso. Tipo, a Mattel já criou uma Barbie, daí criou uma Barbie que é para ser uma Barbie gorda. Mas aí tu vai ver a Barbie, ela não é gorda coisa nenhuma. A Barbie tem no máximo, assim, se fosse uma mulher normal, ela pesaria uns 80 quilos, assim. Da onde que uma mulher de 80 quilos é uma mulher gorda, assim, não? Tipo, a Barbie gorda, ela deve ter, sei lá, meu corpo no máximo. Então, assim, ou Sim. tu é aquele fiapo que tem, até já mostrei na aula, não sei se tu te lembra, um artista que faz uma Barbie com o corpo de uma mulher normal, ele cria uma Barbie, daqui a pouco eu lembro do nome dele, Nikolai Lam. Esse artista faz uma Barbie com um corpo normal, um corpo que seria um corpo de uma mulher normal, e ele comprova, ele é um cara excelente, assim, ele comprova que a Barbie, se ela fosse de verdade, uma mulher de verdade, não caberiam órgãos dentro do corpo da Barbie. Então, como que nós mulheres queremos ser uma coisa que não vai caber órgãos dentro, sabe? Então, Sim. assim, a Barbie é um exemplo excelente de padronização que a gente, nós meninas, que fomos meninas lá na década de 70, 80, todas tiveram a sua Barbizinha, se não tiveram, tiveram Suzy, que veio antes, e ficaram ali convivendo com esse padrão de beleza estereotipado e bizarro, né? Para vocês terem uma ideia, na minha pesquisa, a Barbie ela é criada a partir de um personagem de quadrinhos alemão que era criado para homens como fetiche do feminino. Então, assim, tu lembra disso, Ju? Eu falei na Sim. oficina também que a Muito Barbie, legal. gente, ela era criada por um desenhista de quadrinhos que criou uma boneca para fetiche, que era um personagem dos quadrinhos dele, que se chamava Lily. E ele cria essa boneca para homens colecionarem, porque era uma boneca de cinta liga, uma boneca linda, sensual, como é a Barbie, né? Com peitão e tal. Um personagem feminino estereotipado, assim, mas que era para homens colecionar. Então, né? Ok, mas enfim, aí os donos da Mattel viajam para a Alemanha e pegam essa Lily e levam lá para os Estados Unidos e criam uma boneca para meninas a partir dessa boneca. É idêntica, a primeira Barbie é idêntica, é um caso de roubo de desenho, né? Tanto que a Mattel depois foi processada, teve que pagar os direitos, mas naquela época não existia internet, então o cara teve que levou anos para o desenhista descobrir que tinha sido roubado. E esse trabalho da Mattel é o mais vendido até hoje, o mais licenciado, tudo, tudo, tudo. E influenciou milhares de mulheres neuróticas com peso e
ao longo de anos, né? Teve uma das primeiras Barbies, ela vinha com uma balancinha, para vocês terem uma ideia. Ela vinha com uma balancinha e com um livrinho de receitas que dizia não coma, não coma, não coma em todas as páginas. Isso tudo é pesquisa, não estou inventando nada. Então é para pirar o cabeção mesmo. Eu estou falando super rápido porque eu estou com medo da internet cair, então eu quero falar Não, antes mas que não caia. tenhamos medo, viu? Se a internet cair, a gente começa de novo. Então, tá. Não te Mas preocupe é com por isso. aí, assim, a pesquisa é grande, assim, eu pesquiso a questão das bonecas feias desde 2015, então tem uma riqueza tamanha de material, assim, e essa questão da estética feminina e masculina através dos brinquedos, ela é bem polêmica, porque se por um lado a gente tem as Barbies que fazem isso com a cabeça das meninas, não só as Barbies, como os bonecos bebês, que são todos loiros, de olho azul e tal, com raras exceções, os meninos têm os super-heróis, né? Porque os bonequinhos de menino, eles são todos super-heróis e tal, né? A menos que seja assim, sei lá, tartaruga ninja, que é um bicho, né? Mas se não é padronizado também, assim, né? Sim. Mas falando assim como o nosso tema é superação e a questão da beleza, tu falaste aí que a tua pesquisa vem desde 2015, né? Eu presenciei no ano passado, início do ano passado, um evento que marcou a tua vida de pesquisadora. Tu lembras do roubo do teu note com toda a pesquisa que tu tinhas dentro? Como Lembras disso? esquecer? Como esquecer? E, Bah, é um excelente exemplo de superação. Excelente exemplo. porque daí tu entrou numas de que tudo que tu tinhas pesquisado antes, tu tinhas perdido com o equipamento, até que tu conversaste com alguém, que eu não me recordo quem foi, e Com a Diana Corso. Com a Diana Corso. essa pessoa, Diana Corso, te disse: não te preocupas, porque a essência do teu trabalho está dentro de ti mesmo. Exatamente. Né? E a Exatamente. partir daí tu te acalmaste, né? Tu recuperaste de novo a tranquilidade e foste em busca daquilo que tu precisavas para fazer os registros, porque a pesquisa tem que ser toda registrada mesmo, né? Uhum. Então, esse evento foi bem marcante, assim, né, Cláudia? Bem Nossa, marcante. eu não esquecerei jamais. Primeiro que eu aprendi a fazer backup, né? Porque a gente aprende com os erros, né? Então eu tinha, para quem não sabe a história, eu tinha minha pesquisa toda no meu notebook e ele foi extraviado, foi furtado, passei lá um pesadelo, levaram. Eu nunca saía com aquele notebook de casa e o dia que eu saí, descobriram que eu estava com ele e furtaram a minha mochila com todo o notebook e eu quase surtei, porque não só toda a minha pesquisa de mestrado estava lá dentro, todas as fotos de bonecas feias, assim, de 200, 300 bonecas, estava lá dentro. Uma irresponsabilidade da minha parte de não ter backup disso, mas não tinha, nunca pensei que pudesse acontecer, enfim. E no dia seguinte, aconteceu num domingo, no dia seguinte eu daria minha primeira aula na Telelivre da Prefeitura de Porto Alegre, que foi a aula que a Ju participou, foi durante todo o ano passado. E toda a minha aula planejada durante todo o verão, porque isso era no início do ano, ela estava dentro do computador, prontinha para começar, assim, todas as aulas de 8 meses de oficina que iam acontecer estavam nesse computador, todos os dados da pesquisa, e o meu curso de doutorado estava começando naquela semana também, então toda a minha vida estava no computador e a vida começando naquela semana. Assim. E eu achei que eu ia surtar, né? Isso aconteceu no sábado. No domingo, eu passei o domingo inteiro chorando e achando que eu não fosse aguentar, assim, foi uma coisa, um baque muito forte. Eu pensei que eu estava surtando, porque eu não conseguia parar de pensar na coisa. Minha cabeça ficou assim, por que que eu levei a mochila, por que que eu estava com ele? A minha cabeça ficava revendo o que que eu tinha perdido e eu achei que eu fosse enlouquecer. E aí, o que que eu pensei? Bom, tô enlouquecendo, o que que eu vou fazer? Eu tenho uma amiga querida, que é a Diana Corso, que é uma baita psicanalista, e eu chamei a Diana no WhatsApp e disse, Diana, socorro, eu tô enlouquecendo, me aconteceu isso, isso, isso. O que que tu me recomenda? Me diz alguma coisa, assim, imagina, coitada da pessoa, né? Ou a outra enlouquecendo, manda uma Viva a noite. mensagem dessa.
Mas É, foi o que me ocorreu, assim. Eu também não sabia o que fazer, sabe? No dia seguinte eu tinha que dar aula. E aí eu disse para ela, me diz alguma coisa que me tire dessa loucura. E ela me disse isso, que tudo que estava... Ela disse, Clau, não te preocupa. Tudo que estava lá dentro do teu computador está dentro da tua cabeça. Gente, isso para mim, assim... Bom, é inesquecível, né? Porque foi um divisor de águas. Ela me falou aquilo e eu me acalmei e comecei a ter um diálogo interno, né? Porque também tu tem que ajudar, né? Não adianta te falarem. E eu fiz terapia por muitos anos, confio muito em terapia. Acho que terapia tem que vir na cesta básica. Acho que todos nós temos questões a trabalhar. A gente não nasce pronto. Então, eu passei 10 anos da vida fazendo terapia, graças aos deuses, assim, porque eu acho que eu seria completamente maluca se não tivesse feito terapia e arte. E eu sei que ela me acalmou e eu consegui realmente. Eu tenho esse diálogo até hoje, porque de vez em quando eu me lembro. Nossa, aquele trabalho estava no computador. Isso ainda vem na minha cabeça, né? Aconteceu no ano passado e ainda vem na minha cabeça. E realmente foi superado, assim. E aí, o que que eu pensei? Que é a parte mais bacana do negócio. Porque aí eu pensei, além disso que ela me disse, eu acho que o meu cérebro respirou e eu comecei a pensar, não, mas para aí, qual é o meu trabalho? O meu trabalho é falar das bonecas feias, é falar do erro na arte, é falar de superação, né? sim. Então, o que eu vou fazer amanhã? Eu tenho que dar uma aula na Tele Livre, eu perdi todo o material, as pessoas estão esperando essa aula, o que eu vou fazer? Daí, na aula seguinte, e a Ju estava lá e assistiu essa aula, eu queria ter gravado essa aula, porque eu acho que vai ficar na história da minha vida enquanto a arte e enquanto educadora, né? Eu escrevi sobre ela, mas não gravei. Eu fui dar aula, eu não tinha um lápis de olho, assim, eu sou uma pessoa que se maquia e que é muito vaidosa, como eu já falei. Eu não tinha nada, porque estava tudo na minha mochila. Eu não tinha documentos, cartão de banco, dinheiro. Eu tinha arrombado meu apartamento, porque a chave do meu apartamento estava dentro da mochila perdida. E aí eu fui dar aula, assim, nessa situação, né? Ou seja, causa, assim. E aí eu dei uma aula sobre essa perda, assim. Um amigo me falou, o Leandro Celister, meu grande amigo, também me disse para apoiar, assim, mas Clau, não te faz, chega lá na tua aula e diz que tu tá mal, assim, porque eu tava assim Dá pronta o teu para chegar na recado. aula, eu tava pronta para atuar, né? Para chegar na aula como se nada tivesse acontecido e fingir que eu tava bem, e eu tava arrasada, né? E eu fui inteira para a aula e dei aquela aula inteira. E falei que eu estava arrasada. Acho que foi legal para mim e para todo mundo. Eu me lembro que todo mundo chorou junto. Sim. E eu falei do meu trabalho e do que eu tinha passado, mas expus essa situação de drama, né? E que foi uma baita superação, assim. Então foi muito legal, acabou sendo ótimo. Foi o que eu chamo de uma aula feia, que aí eu escrevi sobre isso, E falando essa dessa, aula, ela pode não ter sido a tua melhor aula, né? Mas com ela certeza. foi a tua aula mais verdadeira, a tua aula mais marcante e a aula que tu conseguiu conectar mais com o grupo para o qual tu estava dando aula. Porque Sim. impressionante, né? Todo mundo entrou empaticamente naquele cenário, naquele problema, e abriu seu coração. Então, tu conseguiste atingir todas aquelas pessoas ali de uma forma que eu acho que vai ser muito difícil tu conseguir, né? Num outro grupo, assim. É verdade. É verdade. Sim, aproximou muito, né? Por quê? Porque a verdade aproxima, né? E aí que Exatamente. tá, assim, que é a questão das bonecas feias, né? As bonecas feias falam disso, assim, da feiura que a gente tem e que é nossa, né? É a nossa verdade, né? É. Isso é profundo, rende. Foi Pode lindo, foi render lindo. outras lives, né? Ó, tu não sabe o quanto eu fiquei nervosa para fazer live, porque assim, eu vou contar para vocês, já que é uma live feia. Eu passei a quarentena falando mal de quem faz live, porque eu achava.
loucura, as pessoas virou uma febre a tal da live, era todo mundo, era o cachorro do vizinho fazendo live, era o gato fazendo live, era o peixe fazendo live. E aí a Ju me convidou para uma live. E eu pensei, toma, agora eu vou ter que fazer a live. Eu falei E eu mal. convidei, e eu te convidei para a live para falar de um assunto que tu ama falar, né? Sim, é É, então, verdade. Não, tá não sendo uma pudesse nem delícia. dizer não. Não tem nem como dizer, ainda mais para ti, né, Ju? A Ju tem um- uma participação na minha história muito legal. Assim, a gente se conheceu numa situação de superação que era pegar aqueles blablacar para lá e para cá, assim, que eu estudando noutra cidade, morando em Porto Alegre, na época, estudando em Pelotas, e não tinha onde ficar em Pelotas, e era uma loucura. E no dia da minha prova de doutorado, eu peguei um BlaBlaCar, para quem não sabe, é um aplicativo de caronas, eu até indico o dia que o mundo voltar a ter caronas. Normal. Eu peguei uma carona, felizmente, com essa pessoa, com a Ju, e viramos amigas, assim, a partir dali. E foi É muito verdade, legal. Com as é situações verdade. insólitas, como um dia que eu peguei uma carona com ela no dia do meu aniversário, no ano passado, que meu aniversário é em 11 de setembro, e todos os participantes da carona eram aniversariantes. Tá Naquele aqui a mesmo Ju, dia. tá aqui a Ju não pode me deixar mentir sozinha, porque eu nunca, essa história é inacreditável. É. As pessoas não se conheciam, foram se conhecer naquele dia, na carona indo para Pelotas, e todas as pessoas faziam aniversário naquele dia. Exatamente. É, Inacreditável. 11 de setembro do ano inacreditável. passado. E, ó, É. a Vera tá dando oi. Oi, Boas Vera. histórias naquelas caronas, viu? Muito Boas boa. histórias. E também não deixam de ser superação, porque o que acontece, né? Essas caronas são a prova de que a gente consegue fazer as coisas, às vezes, com bem pouco dinheiro, porque todos os caroneiros são pessoas que não estão podendo pagar ônibus e aí pegam carona e dividem a despesa, e os motoristas também se dispõem a emprestar o carro para dividir a despesa. Então, isso também é tema de superação, né, Ju? É um processo colaborativo, né? Que é um dos caminhos que o mundo vai encontrar para se resolver, né? Para resolver o consumismo, para resolver a superprodução de bens que não há necessidade. Então, Exatamente. a cooperação aí é um dos caminhos. E a gente teve uma boa experiência com isso, né? Sim, Que terminou aproveitando resultando numa amizade legal. sim. Sim, depois a Mas, gente foi fazer o meu curso lá de bonecas feias no Ateliê Livre da Prefeitura. pois é. A notícia ruim do ateliê que eu terminei recebendo foi do falecimento da secretária lá, como é que é o nome dela? Rosane? Não, Patrícia. Não, a Rejane, Rejane, isso. a Que Rejane, faleceu de secretária do Covid, né? ateliê, é uma mulher É, super jovem, infelizmente faleceu de Covid, né? Melhor nem entrar nessa nesse seara, nessa clima. seara. É. Eu prefiro Bom, esquecer que a gente está passando por um momento de guerra, assim. O que eu aham, tenho sentido na minha vida, assim, é que o que tu puderes ter, a tua arte de superação nesse momento de Covid, de guerra, tu poder mergulhar nisso para que te ajude de alguma maneira. Eu acho que é o que todo mundo está fazendo, é o que a gente vê, pelo menos nas redes sociais, a gente vê o povo cozinhando, cuidando de planta, é uma maneira de superar o espiritual, né? Porque se o espiritual não ficar bem, a gente não fica bem para nada, né? Não adianta tudo, exatamente. enlouquece, né? E aí já era, não tem sobrevivência, né? A gente não sabe quando é que a gente vai voltar a vida normal, então até lá a gente precisa dar comidinha pro espírito, né? E aí eu acho que a arte é uma grande ajuda, assim. Eu tenho feito as feioletes, que são baseadas nas fofoletes da infância. Não sei quem lembra das bonequinhas fofoletes, que eram umas bonequinhas desse tamanhinho, assim.
de olhinhos azuis e bonitinhos, assim, que vinham dentro de uma caixinha de fósforo. Aí eu inventei as feioletes, que são bonequinhas pequenininhas do mesmo tamanho e feias. E Esquisita. agora, essa semana, tu lançaste os feioletes para os papais, né? Então, tu fizeste Ah, uma sim, série deles. fiz. Eu até mandei a mensagem para ti dizendo que eu quero aquele colorado, careca colorado, né? Ah, Para eu vou providenciar um careca colorado para meu ti. pai. Sim, eu fiz um monte de bonequinhos, assim, porque aquilo me ajuda a sair um pouco do ar, porque eu passo o tempo todo lendo e pesquisando a questão das bonecas feias, que é a minha tese, eu estou fazendo à distância lá na UFPEL, numa linha de pesquisa maravilhosa, que, assim, caiu do céu, a minha orientadora Denise Bussoletti lá, não sei se tu conhece, que eu sei que tu também anda na UFPEL, né? A Denise está me ajudando a criar a minha tese. A minha tese é toda baseada nessa questão da experiência com as bonecas feias. Então, eu fico lendo filosofia e arte o tempo todo, e às vezes, para dar uma aliviada, eu faço as bonecas, as feioletes no momento. Assim, é o que me ajuda. E eu tenho visto assim, a Rita, que estava aqui com a gente, não sei se ainda está, eu não consigo ver, mas a Rita faz o crochê dela. E uma amiga lá aqui de Porto Alegre faz as comidas. Então, eu tenho visto o pessoal produzindo arte e produzindo a sua arte, que é o principal, que nem todo mundo precisa fazer boneca, nem todo mundo precisa, Claro. mas achar a sua arte, né, para alimentar o seu espírito. Então, olha, Agora, entrou há pouco aí na live a Helenice, que é minha colega de uma oficina de crônicas que eu estou fazendo. outra Ano arte, passado eu imitei, lembra? E agora, esse ano, a gente está produzindo um livro aí também. Escrever é muito bom. É com muito bom. Ainda certeza. mais, Olha, a minha ainda mais produção escrever trouxe as crônica, que é uma coisa. feioletes. A crônica Minha tua, produção tá sensacional. Olha as olha feioletes. só. Essa é uma feolete cozinheira, uma feolete apreciadora de ETs, uma feolete que gosta de passarinhos. Olha só. Ah, a gente O, viaja, tem que viajar. o Colorado tu não tens mais. Hã? O Colorado Colorado tu não tens mais. tenho, ele não tá aqui, mas eu tenho. Tem essa aqui que é uma boneca feia grávida, ó. Então vocês podem ver, elas não são exatamente feias, a gente não consegue achar feio. Mas aí eu pergunto assim, a gente não consegue achar feio uma boneca esquisita, mas a gente aponta o dedo quando vê uma mulher um pouquinho mais gorda na praia, tipo a Suzana Vieira, coitada, lá como é perseguida essa criatura, né? Ela foi na praia lá, não sei quando, não me lembro. E pronto, no outro dia estava na televisão, porque a E ela Suzana tá Vieira gorda. tá gorda. A mulher tem lá, sei lá que idade, não importa, né? Tem que ser aquele padrão, assim, neurótico, né? Então, a gente, nós mulheres estamos muito mais no holofote, né? Embora os homens agora também acabem sendo perseguidos um pouco, mas nós mulheres sofremos mais, né? Tanto que a minha pesquisa tem também um lado que fala mais das questões do feminino, né? Porque se nós formos ver, nós somos realmente tratadas mais como objeto, né? Isso já é um assunto tão batido, tão clichê, assim, que é até esquisito de falar, mas ao mesmo tempo nunca deixa de ser importante, né? Porque nós Sim. somos realmente massacradas, né? Então, para superar isso, as bonecas feias ajudam muito isso, né? Que eu me lembro de a gente na oficina ano passado ainda falando disso, né? Do quanto tu pode olhar para ti com essa generosidade, né? Também, Exatamente. assim como olha para E, os bonecos. e é tão bom, né? E é tão bom quando a É gente bom consegue e é um liberar, exercício né? diário. Não é uma coisa que a gente vai falar hoje e ai, amanhã tu tá te amando. Não, assim, é porque tá tão incrustado na nossa cabeça de que a gente tem que ser aquele padrãozinho que assim, olha que eu pesquiso o negócio, leio horrores sobre isso e volta e meia eu me pego me condenando porque engordei uns quilinhos na quarentena, entende? Então, assim, a gente realmente tem que ter consciência de que isso
tá arraigado, assim, e que pode destruir a tua vida, a tua estada nesse planeta, que tu não sabe até quando é, e aí tu tá ali detestando o teu carro, né? Tá num carro, tua alma tá num carro, e tu tá ali detestando aquele negócio que é um negócio que vai te carregar, que tu vai carregar para sempre e vai te carregar, e quanto menos tu gostar, o problema é teu, né? Se tu não aprender a gostar de ti mesmo, quem se ferra é tu, né? Então, Não, ou tu e quem vai trabalha, gostar, né? Se tu não te ama, quem vai te amar? É, então, sim. a aceitação primeira é tua. E, e, e é fundamental. E tem Fundamental a uma gente coisa assim, ter né? esse olhar. Vou citar Rubem Alves de novo, que tem um texto dele que fala, que eu li nas oficinas, se tu lembrares, e que ele fala que a árvore que o sábio vê não é a mesma árvore que o tolo vê. Então, assim, quando tu olha para uma árvore, tu às vezes não tá vendo, tu só tá olhando, né? E aí ele cita nesse texto de uma vizinha dele que ela todo dia ia lá e varria as flores de ipê que caíam na calçada, né? Coloria a calçada. E ele E via fazer um aquilo e tapete. achava lindo, achava colorido. E um dia ela foi lá e cortou o ipê para não produzir mais flor. Então ele fala, né, do quanto esse olhar estava viciado, que a ponto de a mulher não ver as flores, assim. Então é isso que acontece com a gente com relação a si mesmo, porque se tu prestar atenção, todo mundo tem uma beleza de alguma maneira, assim. E isso é do nosso olhar viciado, né? Então são os clichês que nos enlouquecem, né? E essa padronização constante, né? A ponto de tu chegar às vezes numa festa e olhar assim e todo mundo parece igual, né? Todas as mulheres com o cabelo igual, todas vestidas da mesma maneira. De onde vem isso, né? Não é culpa delas, longe de ser, não é culpa nossa, né? É cultural de anos, né? Desde É, a Grécia só que Antiga, a quando gente eles tem. resolveram medir as pessoas para saber o que era uma padronização, que na Grécia Antiga que eles começam, né? A querer tanto as estátuas Esse padrão gregas são clássico, né? maravilhosas, o padrão, como é que se diz? Ele é A perfeito, né? proporção, a proporção Proporcional. clássica. É. Exatamente. Que começa aí esse livro da história da beleza e da história da feiura, esses dois livros do Humberto Eco mostram essa história ao longo da história da arte, os pintores, os artistas que pintavam o belo, que pintavam o feio, para a gente abrir o olhar, né? Mas esse exercício é um exercício que se deve fazer diariamente, de olhar para as coisas e enxergar as coisas com mais generosidade, né? E a si mesmo. E começar esse exercício olhando para o espelho, né? De manhã cedo, quando se acorda, e se achando bonita, e se elogiando, vendo as qualidades e agradecendo das coisas boas que acontecem com a gente. E se não gostar de algo, também ver o que pode fazer com esse algo, assim, né? Daqui a É. pouco também, ai, não me gosto gorda, não tem jeito de me gostar gorda. Tá, então vamos pensar como se pode melhorar isso de alguma maneira, assim. Não é também, assim, um negacionismo, né? Ai, não, tu não te gosta, mas tu finge na frente do espelho. Não, não é isso, né? É a compreensão das tuas diferenças, do que tu mais gosta em ti, é a compreensão, é a generosidade, assim como quando a gente olha uma boneca esquisita, assim, e aí, ai, mas ela não é feia, ela é tão bonitinha. Ah, é. Então, olha pra ti lá na frente do espelho e diz isso, né? E gosta de ti da mesma Claudinha, maneira. Clauzinha, nossa hora passou voando, voando. Em menos de 2 minutos a live vai cair, tá? Então vamos fazer assim, ó, um encerramento, tá? Maravilha. Vamos dar um fechamento aí. Tu podes dizer as tuas últimas palavras aí e vamos marcar outra hora para a gente continuar conversando sobre isso. Eu adoro conversar contigo sobre esse assunto. Então, é minha alergia a lives, assim. Mas podemos negociar.
Eu quero Sim, sim. agradecer, então. Eu tô vendo um monte de gente conhecida e amada aqui. A Sônia, a Mari, minha amiga de quase infância, deixa eu ver. A Eliane, nossa colega lá de ateliê. A Adrize, que foi minha vizinha. Oi, Adrize. O Vera, da Chico Lisboa. A Neuza foi minha aluna há muito tempo também no IAD, lá na URGS. Deixa eu ver. E a Rita, minha amigona, com quem eu passei minha quarentena à distância, porque a gente se fala todo dia no WhatsApp. O Vander, meu amigo de faculdade. Agradecer a todo mundo que apareceu aí, que foi mais leve, porque vocês estavam aí, porque eu estava apavorada e achando que ia ser um mico tenebroso, assim. Bom, bom, eu agradeço a disponibilidade da Clau para falar desse assunto tão legal assim que eu acho. E, e se ela tiver coragem de voltar, a gente marca outro dia para continuar essa conversa, que Vai se tem muito chamar pano para Live Feia, então. Daí eu topo. isso, isso. Te E muito agradeço, obrigada, viu? gente, pela participação de todos que vieram aí. Eu vou deixar uma promoção gravada aqui no IGTV, tá? O vídeo vai ficar no IGTV e eu vou deixar uma promoção gravada aqui no feed para quem quiser confirmar. Depois eu vou sortear umas análises de perfil para quem quiser participar. Então, perfil comportamental é ótimo. Então, vamos lá, gente. Leem depois a promoção e deem like no vídeo, distribuam por aí que a gente vai ser mais feliz. Tchau, Clauzinha. Obrigado Tchau, para obrigada. todos. Uma boa semana